Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade na nossa aula de nefrologia. O que acontece? Na última aula, né? Na semana passada, na última aula, nós falamos sobre hemodiálise, né? Antes da gente entrar em diálise peritoneal, é muito importante a gente falar de uma parte da hemodiálise, que eu não citei para vocês na aula passada. Que é sobre a água, né? Para ser feita a hemodiálise, vocês lembram que vai passar um líquido, né? Que a gente chama de dialisato. Esse dialisato ele é um composto de água, né? E outras substâncias importantes para o nosso corpo, que vai passar na máquina da diálise e que ali vai ter o processo, né? De filtragem do nosso sangue junto com, né, com o auxílio desse líquido, desse dialisato que a gente falou na última aula. E aí, o que acontece? É uma coisa extremamente importante da gente saber, né, de vocês saberem que como que é esse dialisato, né? Como que forma esse dialisato, para que serve esse dialisato e de onde que vem essa água desse dialisato? Porque quando vocês forem trabalhar com isso, a gente falou sobre a máquina, vocês viram como é que funciona a máquina e tudo mais, mas tem todo um processo antes da máquina, da hemodiálise, para fazer a filtragem da água, todos os cuidados da água, para a água chegar lá no aparelho, na máquina da hemodiálise e, né, ser feito ali todo o processo, né, da hemodiálise, né, da água já chegar com as substâncias corretas da hemodiálise e tudo mais, né, que no caso seria o dialisato. Então, a aula de hoje vai ser sobre essa qualidade da água, que é a unidade 4. É uma aula bem pequena, mas é interessante vocês saberem como que forma esse processo, porque é tão importante vocês saberem da qualidade da água para ser feita a hemodiálise logo depois, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá, né? Então, aqui a unidade 4 é a qualidade de água. Bom, na apostila tem lá, né? Vocês podem acompanhar pela apostila, mas eu incrementei algumas coisas nessa aula aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? E também, no final, vou mostrar o videozinho para vocês entenderem melhor, porque por mais que a gente está aqui fazendo a aula, eu mostro as figuras para vocês verem um pouco da realidade, né? Verem como que é esse processo do tratamento da água para ser feita hemodiálise, eu acho que fica interessante, você absorve melhor do que ficar vendo só imagens, né? Então, vamos lá. Antes da gente falar sobre a qualidade de água, só para a gente relembrar um resumãozão, assim, né, da nossa última aula sobre a hemodiálise, né? A hemodiálise, nós usamos aí um aparelho, né, uma máquina, e nessa máquina tem um dialisador, que nós falamos na última aula, e vai passar ali nessa máquina essa solução de diálise, que é o dialisato, né? O sangue ele é exposto a esse dialisato, essa solução, através daquela membrana semi-impermeável que eu expliquei para vocês na última aula, né? Que fica lá a membrana, aí logo aqui embaixo passa o dialisato e em cima passa o sangue, né? Nunca um ou outro vai, tipo, juntar. Tem sempre a membrana que vai separar um ao outro. E aí, através dessa membrana e da solução do dialisato que está passando ali, vai ser feitas as retiradas de substâncias tóxicas, excesso de água, sais minerais do organismo, tudo isso aí vai ser passado por um filtro, né? Que no caso seria a membrana, né? Que está ali controlando, tá auxiliando aí, formando aí esse filtro, que nada mais é que vai ser a função dos nossos rins, né? Os rins nossos funcionam como um filtro para o nosso sangue, filtro o nosso sangue. Da mesma forma que a hemodiálise vai funcionar como uma filtração do nosso sangue também, mas de maneira externa, né? Externa do nosso corpo. Então, aí a Sociedade Brasileira de Nefrologia,
né, para as pessoas que têm insuficiência renal, elas precisam fazer um tratamento para fazer a purificação do nosso sangue, e aí trouxe a hemodiálise, que é uma purificação de forma externa do nosso corpo, né, que substitui aí a função renal. Esse tratamento é muito importante porque vai aliviar os sintomas da doença, né, que nós já falamos, insuficiência renal crônica, e vai melhorar a qualidade de vida dos pacientes, né, evitando aí problemas, né, no organismo. Então, aqui só para a gente relembrar, né, aqui nós temos aqui a máquina da hemodiálise, aqui o paciente fazendo a hemodiálise, né, com as bombas, aqui o dialisador, e aqui, nossa, para a gente ver da hemodiálise, como que ela é feita, né, lembrando da fístula arteriovenosa, que nós falamos na última aula, né, onde o sangue coloca-se ali, então, coloca-se ali de maneira que coloca os catéteres e tudo mais, de maneira que vai sair o sangue vai passar lá pelo dialisador, que tem um dialisado, o líquido, né, que eu falei com vocês, o sangue passa aqui por cima, aqui tá a membrana artificial, e aí através de uma difusão vai ser passado aqui, né, vai ocorrer aquele processo de difusão que vai passar vai filtrar o sangue, né, pela membrana artificial, vai passar lá as toxinas, água, tudo vai passar aqui para o dialisado vai remover isso e o sangue filtrado vai passar e vai voltar na nossa corrente sanguínea. Bem resumidão que eu estou passando isso para vocês. E aí que entra, né? Qual a importância da água no processo da hemodiálise, né? A maior coisa que é utilizada, né, o maior insumo que é consumido no processo da hemodiálise, ela é a água, né? A água é a maior quantidade que se tem lá naquele dialisato que eu falei com vocês, né? Esse dialisato, além dele ter água, ele vai ter outras substâncias que a gente chama de solutos, que no caso entre o sódio, potássio, bicarbonato, cálcio, magnésio, acetato, glicose. Tudo isso tem aí nesse dialisato. E vocês lembram, né, gente, que é tudo contado, tem todos os cálculos para cada paciente, né, de quantidade de sódio, potássio, enfim. E então esse dialisato tem essa água e esses solutos que vão entrar em equilíbrio com o sangue durante o processo, mantendo aí a concentração, né, de sódio, potássio, carbonato, cálcio, magnésio, tudo aí dentro dos limites normais no paciente, tá? Então aí, ok. Só uma curiosidade, só para você ter uma ideia da importância de todo esse processo, o serviço de sessões de hemodiálise pode ter um consumo médio de 50 mil litros por dia para o atendimento de 250 pacientes. Aqui, no caso, seria 50 mil litros de todo esse dialisato, né? Ou seja, é muita coisa. Se é muita coisa, isso é 50 mil litros por dia, gente. Pensem só, por dia. Então, assim, é preciso ter algo, né? É preciso ter algo grande, né? Para ter todo esse tratamento dessa água, para que essa água possa ser utilizada na hemodiálise. Então, assim, eu vou mostrar para vocês que eles costumam ter uma sala, né? Onde essa sala tem todo o processo aí de tratamento de água para ser feita a hemodiálise futuramente, tá? É óbvio que depende do lugar, né? Se é uma sala, se é dependendo até um galpão, dependendo da situação, tá? Aí aqui. Então aqui nós vimos dessa importância da água em todo o processo da hemodiálise. É preciso ter água para fazer a hemodiálise. Só que eu vou explicar isso para vocês mais para frente, só uma curiosidade. Eu vou explicar, mas eu vou falar que eu não aguento, vocês me conhecem. O que acontece? A água, ela precisa ser tratada. Porque se você jogar uma água de um rio para o paciente fazer hemodiálise, a água do rio está extremamente suja, não está suja? Cheia de micro-organismos,
seja cheio de impurezas, de sujeiras. Então, assim, não tem como fazer, seja pegar água do rio e fazer lá, jogar essa água para fazer lá esse dialisato para fazer a hemodiálise. Então, assim, tem que ser feito um tratamento dessa água, tá? E é um tratamento tão cuidadoso, tem que tirar todas essas impurezas, porque se nessa água tem uma quantidade mínima de bactérias, esse paciente pode ter uma doença depois. Então, tem que ter todo um tratamento de água que eu vou explicar para vocês, tá? Então, aqui, ó. Por que realizar análises de água para hemodiálise? Então, aqui a perguntinha, deixa eu ver isso aqui. Então, a água que é utilizada na hemodiálise, ela tem que ser rigorosamente controlada, igual eu falei para vocês, para manter todo o seu padrão de segurança, de maneira que o paciente não tenha doenças futuras, né? Reações aí devido a, por exemplo, às vezes na água vem muita quantidade de cálcio, vem muita quantidade de magnésio. Isso vai fazer mal para o paciente, se vem uma quantidade a mais. Então, tem todo um cuidado, né? Tem que ser feita uma análise dessa água, de maneira que isso não afete os pacientes lá na frente, quando for feita a hemodiálise. Então, essa água ela precisa ser tratada antes de ser utilizada no preparo da solução da diálise. Então, tudo antes de ser feito o dialisato, a solução de diálise, tem que ser feito um tratamento nessa água. E tem que receber as normas aos padrões normatizados pela solução da RDC, que no caso é a resolução de diretoria colegiada. E além disso, a água para alimentação da osmose reversa, que eu vou explicar para vocês, que é o processo que é feita essa água, tá, gente? Que é como vocês vão ver na hora de eu mostrar para vocês o videozinho da pessoa explicando sobre essa osmose reversa, que é o processo que é feita a filtração, né, o controle aí dessa água, deve respeitar os padrões de potabilidade, ou seja, de potável, né, os padrões de ser potável a água, e assim atender à portaria de consolidação, tá? Número 5, que eu não coloquei aqui é só para vocês verem a resolução da diretoria colegiada, número 11, né? Que são os padrões normatizados aí para ser tratada a água para a solução de diálise. Então, aqui, por que realizar essas análises de água para hemodiálise? Bom, como eu falei com vocês, se não for feita uma análise ou um tratamento nessa água, pode-se ter presente aí micro-organismos, como bactérias, e produtos inorgânicos, por exemplo, alumínio, flúor e várias outras coisas, magnésio, enfim. E isso aqui, né, se tiver a presença disso aqui, pode causar sintomas durante a hemodiálise e riscos à saúde do paciente, tá? Tanto é que no começo, quando foi criada a hemodiálise, né, as primeiras doenças associadas à qualidade de água da hemodiálise é a chamada síndrome da água dura, né, que é uma síndrome que causava nos pacientes muitas náuseas, vômitos, letargia, fraqueza muscular intensa e hipertensão. Isso tudo porque na água, né, lá no começo, né, quando foi feita aí foi feita a hemodiálise nesses pacientes que não tinham uma qualidade de água tão legal, tinha bastante cálcio e bastante magnésio. Então, dava todos esses sintomas nesses pacientes. Então, quando vai se fazer a hemodiálise, não é só verificar o aparelho, tem que verificar lá no tratamento de água, fazer análise de água para saber se está tudo ok para que possa ser feita a hemodiálise no paciente, tá? Outro fator importante que pode diminuir substancialmente a qualidade de vida dos pacientes com insuficiência renal, né, no caso aí, pacientes que fazem hemodiálise, são as reações pirogênicas, ou seja, são reações por conta aí de endotoxinas. O que são endotoxinas?
As bactérias no nosso corpo, ou na água, enfim, elas podem liberar endotoxinas, tá? Endotoxinas são toxinas que, se presentes no nosso corpo, pode afetar o nosso organismo, né? Então, o que acontece? Quando não é feita essa qualidade da água, né, essa análise da água, não se tem esse cuidado com a água, pode encontrar, então, essas endotoxinas, que são produtos feitos pelas bactérias, tá? E essas endotoxinas no organismo pode causar febre, mudança na contagem de células brancas do sangue, que são os glóbulos brancos, as células de defesa do nosso corpo. Então, pode alterar aí, né, a quantidade de leucócitos, por exemplo. Coagulação intravascular, disseminado, então coagulação no sangue, hipotensão, pressão baixa e choque também, tá? Então, a presença de endotoxinas no organismo é extremamente agravante, como vocês podem ver aqui, tá? Então, aí é importante a detecção e a eliminação dessas endotoxinas bacterianas em sistemas de hemodiálise, é extremamente fundamental, tá, gente? Agora entrando, vou tomar uma água. Agora entrando em estrutura e funcionamento do equipamento de osmose reversa, tá? Que aí que a gente vai falar sobre essa osmose reversa. Não sei se vocês já tiveram aula sobre a osmose ou se vocês lembram disso da época de escola, mas a osmose é um dos meios, né, utilizados aí para se fazer esse tratamento dessa água para ser feito futuramente para hemodiálise. Então, aqui, ó, a manutenção da qualidade de água usada nos tratamentos de hemodiálise, ela é primordial para a segurança do paciente, igual nós já falamos aqui. Sempre ter a manutenção da qualidade de água. O tratamento de água utiliza-se em sessões de hemodiálise, que é utilizado em sessões de hemodiálise, tem como objetivo reduzir o número de contaminantes orgânicos e inorgânicos. No caso, então, diminuir aí os contaminantes como as endotoxinas e os inorgânicos, que no caso seria alumínio, igual a gente falou anteriormente, magnésio, flúor, enfim. Então, reduzir isso aí. As substâncias, né? Essas substâncias aí, tanto orgânicas quanto inorgânicas, elas podem ser removidas por filtros de areia e carvão, abrandadores, que eu vou explicar para vocês, deionizadores e osmose reversa, tá? Que aí é o que a gente vai falar aqui, que eu vou mostrar um vídeo para vocês, melhor para vocês entenderem esse processo, tá? Bem resumidamente, porque aqui não é tanta obrigação, assim, de vocês saberem, né? Vocês têm que entender o processo, mas não precisa entender a parte tão específica, né? Desse processo. Bom, como que funciona? Nós temos aí um reservatório de água potável, né? Tem lá água potável. E aí essa água, ela é enviada aqui, né? Para esses filtros, que a gente tem lá os filtros de carvão, esses abrandadores. O que acontece? Aqui a água vai passando aqui, essa água potável, e ela vai sendo filtrada, de maneira que vai reduzindo, vai retirando vai retirando cloro, vai removendo o cloro, vai removendo ali aquela alta taxa de magnésio, de cálcio, que é os abrandadores que eu tinha falado com vocês. Eles retiram, controlam a dureza da água. O que seria a dureza da água? É a quantidade de cálcio e de magnésio que tem na água. Então, aqui eles vão remover, vão tratar, vai filtrar essa água, de maneira que ela vai ficar ok. E aí, depois essa água que passou nesses filtros, vai passar aqui nesse sistema de osmose reversa. Esse sistema de osmose reversa, aqui tem umas membranas também, que essa água ela vai passar aqui. E as impurezas da água que estão aqui, elas vão atravessar e vão passar por um sistema que vai, como é que eu falo? Vai eliminar essas impurezas, de maneira que fica água pura,
pura, pura, pura, sem essas impurezas que sobraram. E aí essa água pura, eu vou mostrar esse processo para vocês, tá, gente? Essa água pura, ela vai vir, vai passar aqui por um processo e vai chegar tudo aqui, tem um controle de pressão e tudo mais. Vai ter ali, vai passar aqui, vai chegar aqui no reservatório. Esse reservatório, ele é feito uma higienização e tudo mais. E aí, essa água, né? Ela vai passar, vai sair daqui do reservatório, vai chegar aqui na máquina de diálise, de maneira que possa ser feita ali a diálise, no caso, nas hemodiálise, ser feita hemodiálise. Vai chegar a água lá na hemodiálise e ali vai ter o processo, né, de acrescentar os solutos necessários para os pacientes, né? Glicose, sódio, potássio, enfim. E aí aqui no caso o restante da água volta aqui de novo, passando por um looping, que ele tipo é como a gente fala de reuso, né? Dessa água, essa água volta e cai aqui no reservatório novamente, tá? Isso aqui, gente, é bem um resumão de como que funciona esse processo, tá? Eu vou mostrar o vídeo para vocês de um profissional que trabalha com isso, que organiza aí toda essa qualidade da água, tá? Aqui só para vocês verem um processo mais, como é que eu falo, que tá mais bem explicado, né? Digamos assim. A água aqui, ó, a água potável que passa lá nos filtros, né? Eu fiz aquele que eu falei, o abrandador, que vai fazer a dureza da água, controle da cálcio, magnésio. Aí a água vai passar aqui no filtro de carvão ativado, que vai remover o cloro, que vai passar aqui nas máquinas de osmose reversa, que eu expliquei para vocês, mas que eu vou mostrar um videozinho o que é uma osmose reversa. Então, aí essa água vai passando aqui, vai sendo filtrada. O que é rejeitado volta lá para o primeiro passo, tá? Então, assim, quando a água purificada passou pela osmose reversa, cai aqui lá no reservatório. Do reservatório, ele vai lá para as bombas, que essas bombas elas vão bombear essa água para as máquinas de hemodiálise, né? Ainda que tenha um equipamento de ozônio que vai esterilizar essa água ainda mais, tá? Então, aí vai lá para as máquinas de hemodiálise. O restante da água que sobra é retornado aqui para o reservatório, tá? Através do looping que eu falei para vocês na outra slide. Então, tá. Falando sobre a osmose reversa. A osmose reversa, tá, gente? É um sistema de purificação, ou seja, que vai purificar essa água, que vai ser realizado pela transferência da água de um compartimento para o outro compartimento. Isso tudo por diferença de pressão hidrostática e osmótica, igual tá ali, através de uma membrana semipermeável. Então, o que acontece? A máquina, aqui nós temos a água que chegou lá daqueles filtros, tá? Aí chegou a água lá aqui. Numa máquina, essa máquina ela joga uma pressão nessa água de maneira que a água consiga atravessar essa membrana para aquele pote, para aquela outra parte. E as impurezas que tá nessa água aqui, ela não atravessa essa membrana. É só a água que atravessa, tá? Então, é por isso que vem a água pura para cá. Aí essa água pura vai cair aqui, vai cair, vai chegar lá no reservatório, esse reservatório vai enviar para as máquinas de hemodiálise. Tá? Bem resumão, que eu vou mostrar um videozinho explicando isso para vocês. Aqui, essa membrana da osmose reversa, da osmose que fica aqui, ela retém de 90% a 99% dos elementos minerais e 95% a 99% dos elementos orgânicos. Ou seja, 90% a 99% de elementos minerais, por exemplo, o flúor, por exemplo, o magnésio, igual nós falamos, 90% a 99% deles não vão passar aqui nessa membrana semipermeável, né? De maneira que a água vai ficar pura de elementos minerais. Da mesma forma que 95% a 99% de, por exemplo, das endotoxinas, bactérias, não vão passar aqui nessa membrana semipermeável, de maneira que a água fique aí pura
de bactérias, não tenha bactérias, tá? Então, assim, é um processo de purificação bem bacana, tá? Esse procedimento vai fornecer água em melhores condições para hemodiálise, tá? Então, essa osmose reversa aí oferece aí condições melhores para hemodiálise. Então, aqui entrando agora em contaminantes e complicações associadas à água utilizada em hemodiálise. Bom, como a gente já falou, né, o reservatório de água, tá? Que é esse reservatório aqui, de água tratada, que já passou por todo esse processo e chegou aqui, tá? Ele tem que ser um material atóxico, né? Sem nenhum tipo de toxina que não possa afetar ao paciente. Tem que ser resistente, tem que ser opaco, tem que ser liso, sem cantos, sem cantinhos e com fundo cônico, para permitir total esvaziamento, gente, porque se fica aquele restinho de água lá, pode ir acumulando substâncias naquele restinho de água, tá? Então tem que ter um total esvaziamento e não possibilitar a contaminação química, no caso de alumínio, substâncias, né? E microbiológica, no caso de bactérias da água, tá? Existe um sistema de recirculação contínua, igual eu mostrei para vocês aqui, né? A água passou aqui, vai para a máquina de hemodiálise, tem o restante da água, volta de novo aqui, recircula novamente. Então, tem um sistema de recirculação contínua de água tratada 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias, gente, o tempo todo. Há uma velocidade que garante aí um regime turbulento, né? Então, tem uma turbulência dessa água que está passando ali, de maneira que, se a água for muito lenta, a gente pode ir acumulando coisas ali, substâncias, micro-organismos. Então, assim, colocando a água no estágio de turbulência, evita ter esse acúmulo de micro-organismos, tá? No retorno do loop de distribuição do tanque. Então, assim, né, na hora que a água está retornando aqui, né, que passa pelo loop, que eu falei para vocês, que vai cair novamente no reservatório, tá? Então, aqui, já passei para vocês. Então, aqui, como eu falei para vocês, a água usada em hemodiálise, ela pode ser origem de endotoxinas. Então, assim, a água que está lá para ser utilizada na hemodiálise pode-se ter endotoxinas, que são essas toxinas vindas de bactérias, pode ter alumínio, pode ter flúor. Isso tudo aí pode causar respostas, né? Reações no paciente, respostas fisiológicas agudas, né? O paciente pode ter febre, calafrios, cefaleia, mal-estar, mialgias, náuseas, bocejos e também pode ter aí uma coagulação de dialisador, tá? Pode ter esse problema de coagulação. Mesmo em água esterilizada, podem ser encontradas altas concentrações de endotoxinas, pois mesmo com uma baixa contagem de colônias bacterianas, não significa ausência de endotoxinas. Ou seja, pode-se ter, mas é muito difícil, né, fazer todo esse tratamento de água aí e correr o risco de ter algum tipo de bactéria. E o que acontece? Se tem bactéria, pode ser o mínimo que quantidade que for, essas bactérias podem liberar essas toxinas, endotoxinas. Se libera essas endotoxinas, faz mal para o paciente, tá? Então tem que sempre ter um controle aí, mesmo da água tão estéril, tem que estar sempre avaliando aí essa quantidade de bactérias, essa quantidade de endotoxinas, tá? É igual tá aqui nesse gráfico que eu vou mostrar para vocês. O que acontece? As bactérias, elas crescem, a gente fala de crescer, mas elas se multiplicam tão rapidamente, mesmo na água esterilizada, que vai alcançar altas concentrações em menos de 48 horas, tá, gente? Elas vão crescendo de forma logarítmica, não sei se vocês já aprenderam isso, mas de uma forma tão rápida, né? Em menos de 48 horas, quando você vai ver, tá cheio de bactéria ali. E aí, nessas soluções de diálise, para hemodiálise, esse crescimento é ainda muito mais rápido, porque lá vai ter glicose, bicarbonato,
Isso aí ajuda, né? Isso é bom para as bactérias, de maneira que elas vão crescendo e elas vão se multiplicando, perdão, e à medida que elas vão se multiplicando, né, aumentando a quantidade, vai aumentar a quantidade de endotoxinas que vem dessas bactérias, né? O que não é legal. E aí tem aí uma análise que é feita, né? Que é o padrão mínimo de qualidade de água para hemodiálise devem corresponder aos seguintes padrões microbiológicos e de endotoxinas. Ou seja, aqui, por exemplo, tipo de fluido, né? Então, vai avaliar ali a água para dialisato. Ela tem que ter uma concentração menor que 200 UFC, né? Que é a unidade por colônia, por ml, de colônia de colônias de bactérias, que a gente fala, ou seja, de bactérias, e não deve ser encontrada aí endotoxinas nessa água de dialisato. No dialisato, tem que ter uma quantidade menor que 2.000 contagens de colônias, né, de bactérias, e também não ser detectado aí endotoxinas. Na água para reprocessar o capilar, também muito pouco, menos de 200, menos de 5 endotoxinas, e água para solução desinfetante, menos de 200, menos de 5 para endotoxinas, tá? Isso tudo nos capilares que passam ali, né, na água do dialisato para poder chegar, para ser feito todo o processo aí da hemodiálise. E aí, por fim, tá? Toda vez que é feita aí, para ser feita a análise dessa água, né, é feita uma coleta de amostra de algumas partes de todo esse processo, tá? Da análise de água. Tem uns pontos de coleta certos para poder estar verificando se está tudo ok com essa água que está lá passando por esse processo de purificação. Então, lá no comecinho, cadê? Então, aqui, ó, é feita aqui uma análise, igual eu coloquei aqui, dos pré-filtros para verificar a portabilidade. Então, avalie aqui os pré-filtros, tá? Para saber se está tudo ok com esses filtros. Depois, faz uma avaliação aqui dos pós-filtros de carvão e areia. Então, aqui, por exemplo, aqui tem os pré-filtros. E aqui são os pós-filtros, tá? Que vai estar avaliando aí se está tudo ok com o carvão e com a areia. E depois nós também avaliado aí os filtros da osmose reversa, se está tudo ok, tá? Igual daqui da pós-osmose, no caso aqui, tá? É avaliado esses filtros aqui. E depois as máquinas de hemodiálise são avaliadas, tá? São avaliadas se está tudo ok, com a solução de dialisato, né? Com os dialisadores, tudo ok. E, por fim, é avaliado o looping, tá, gente? Se também está tudo ok com essa água que está passando nesse looping por aqui, tá? Se tem alguma contaminação ou não, que essa água vai retornar para o reservatório e ela pode ser retornada aqui para as máquinas de diálise. Então, tem uma avaliação dessas águas que está passando no looping aqui, tá? Eu vou mostrar o vídeo para vocês do... Ai, peraí. Olá, pessoal. Vou mostrar para vocês agora outro tratamento de água instalado aqui no Sul para uma clínica de hemodiálise que atende até 100 pacientes. O sistema consiste em pegar a água da rede e purificar os padrões que a Anvisa exige para a hemodiálise, com velocidade máxima de até 10 microciclos. Começando pelo pré-tratamento, onde tudo começa, a água passa por um conjunto de bombas que se permutam automaticamente. Então tem sempre uma principal, uma reserva, ambas trabalhando para manter o sistema pressurizado. E aí você passa a água através de uma série de filtros que visam adequar a água nos padrões que a membrana de osmose reversa aceita. Então consiste em filtros
Tudo isso comandado através de cabeçotes automáticos que regeneram e retrolavam os filtros em horários pré-determinados. Aí você passa pelo módulo do Osmose reversa em duplo passo, ou seja, a água que é processada pela primeira membrana, pelo primeiro conjunto de membranas, ela é reprocessada novamente. Então, ocorre uma dupla dessalinização e dupla barreira bacteriológica e viral. Tudo isso é automático e com controles digitais no painel. Condutividade, temperatura, vazão, pressão de tomada aqui também. E tudo isso através do ajuste do próprio painel da osmose. Ela entra em funcionamento automaticamente em função do nível do tanque. Então, ela vai sempre tender a manter o nível abastecido com a água. Aqui, ó, gente, esse aqui é o reservatório de água. Então, passou aqui pela osmose reversa, vem aqui para o reservatório. Purificada, pronta e disponível para uso. Finalmente, aqui finaliza o sistema de bombeamento que distribui a água tratada para os pontos de consumo. Tudo isso também comandado através de painéis digitais e, nesse caso, ainda auxiliado com o sistema de desinfecção por ozônio, ou seja, desinfecção automática e programável, sem a necessidade de intervenção humana. Todas as noites, o ozônio vai entrar em ação para fazer uma sanitização automática de todo o circuito hidráulico que leva a água purificada até os pontos de consumo. Legal, né, gente? Agora aqui tem um outro vídeo. Deixa eu ver. Vou ter que tirar esse share. Agora esse outro vídeo é sobre a osmose reversa, como que ela acontece, tá? Lá naquela máquina, né? Que eu falei com vocês. Deixa eu só ver aqui. Peraí. Não é esse aqui não, peraí. Aqui, ó. Aqui é a osmose reversa, tá? Aqui nós temos a água, né? A água pura, no caso. E aqui nós temos a água que está vindo lá daquele processo de filtração que passou naqueles filtros, né? De carvão, que fez toda a filtração e chegou na máquina de osmose reversa. Essa máquina, ela vai jogar uma pressão nessa água que está impura ainda. Vai jogar uma pressão nessa água e aí essa pressão vai fazer isso aqui, ó. Vai mandar somente a água para cá. E estão vendo as impurezas? Vão ficando aqui. Elas são descartadas depois. Entenderam? Então aí, devido a uma pressão que é jogada aqui nessa água que está impura, né? Vai fazer com que somente a água pura atravesse a membrana e a membrana não deixe passar, né? Essas impurezas, no caso pode ser os solutos, né? No caso pode ser ali alumínio, flúor, né? E também as coisas orgânicas, no caso as bactérias, endotoxinas. Então não passam por essa membrana, somente a água que vai passar nessa membrana, né? Devido aí a essa pressão que é jogada desse lado aqui da água impura, tá? Então, o processo que é feito pela máquina é bem isso aqui, tá, gente? E aí a água fica pura, fica purificada, de maneira que vai correndo lá, chegando no reservatório, o reservatório vai enviar para a máquina de hemodiálise, tá? Gente, então eu vou finalizar por aqui, espero que tenham gostado da aula. Eu não vou passar atividade agora para vocês, tá? Vou esperar a aula de diálise peritoneal e logo eu mando para vocês. Um grande beijo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar, estou à disposição, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.